Olá, meus amados irmãos, a paz de Jesus. Terça-feira de oração, culto abençoado, onde nós estamos nos reunindo mais uma vez para adorar o Rei da Glória. Dê a paz do Senhor ao teu irmão. Se você tem alguém ao teu lado, diz assim: a paz do Senhor, meu querido. Eu estou aqui com o Espírito Santo me orientando como pregar essa palavra e quero falar nesta noite. O texto é fazer discípulo. Fiquei feliz ontem quando ouvi da boca de alguns irmãos que não precisávamos nesse exato momento de termos que estarmos nos reunindo para mostrar alguma coisa uns aos outros. Não, nada disso. Nós vamos nos reunir quando nós entendermos que chegou a hora certa. E aí, para isso, a gente não perde a visão de sermos discípulo. O discípulo é aquele que tem consciência plena do seu chamado. E aí, se a gente estiver no meio da igreja, ou melhor, reunido no espaço de reunião, ou em qualquer congresso, ou em qualquer lugar, ainda assim, se a gente não estiver no meio dessas ações, a gente continua sendo discípulo. Então, eu quero falar nesta noite, na oportunidade que eu tive ontem de olhar para aqueles homens, aquelas mulheres reunidos comigo na reunião, onde nós estamos colaborando para o crescimento da igreja, e ali a todos foram unânimes dizer que nós não precisamos, das reuniões para nós adorarmos ao Senhor. A Bíblia diz que de lá, da onde nós estivermos, nós podemos adorar ao Senhor. Então, é de lá que nós vamos adorar ao Senhor. Se você está na sua casa, adore ao Senhor. Se você está no seu trabalho, adore ao Senhor. Se você está na sua comunidade, adore ao Senhor. Se você está no seu quarto fechado, adore ao Senhor. O Senhor espera de você isso. E isso é fazer discípulo. Isso é ser discípulo. E a gente sendo discípulo, a gente precisa fazer discípulo. É isso que eu destaco nesta noite. Esse texto onde o Senhor, no seu reino, na sua glória, ele deixou um texto lá em Abacuque, onde a sua glória foi manifestada. E Abacuque, capítulo 2, versículo 14, vai dizer: pois toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha que coisa fantástica, enorme, na posição de grandeza, a grandiosidade de Deus. Essa é a visão da igreja. O que é que a igreja precisa entender? A igreja precisa entender que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 3 e 4, que diz: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Glória a Deus, aleluia. Então nós descobrimos que Deus quer que os seus filhos, sobre a terra, se torne uma grande família, e essa família semelhante a Jesus. Então isso é que é uma coisa que nós precisamos. Romanos capítulo 8, 29 vai dizer: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Esse é o desejo de Deus. Cada pessoa que foi salva seja inserida no reino dele, e que a gente possa se manifestar como Jesus, ainda que nós não tenhamos aquela coisa que Jesus transmitiu, a título de impecabilidade, porque nós, como seres humanos, nós cometemos erros, nós cometemos pecados, nós nascemos no pecado, e Jesus não nasceu no pecado, mas ainda assim nós vimos nele vários modelos, vários exemplos de santidade, de superação, de vida, e é exatamente o que nós precisamos. Para que nós possamos ser discípulos de Jesus, nós precisamos ter ele como modelo. E ele vai destacar, no capítulo de Mateus, no capítulo 28, verso de número 18 a 20, ele vai dizer que ide, por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é que é a base para nós podermos crescer no evangelho, pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Esse texto de Mateus, nós vemos que o Senhor nos delega a sua autoridade. Se ele tem toda a autoridade no céu e na terra e nos manda aí fazer discípulo, então temos a autoridade dele. Em outra parte, ele fala do poder que acompanha aqueles que pregam o evangelho.
Eles expulsam demônios, curam os doentes e realizam coisas impossíveis aos homens. Marcos, capítulo 16, 15 a 20. Aqueles que se convertem ao Senhor Jesus tornam-se imediatamente colaboradores dele na conversão de outras pessoas. É o que ele chama de pescadores de homem. Marcos, capítulo 1, o verso 16 e 17. Podemos dizer que ele faz de nós fazedores de discípulos. Olha que bênção, queridos. E aí a pergunta é: a quem você deve ir? Uma vez que Jesus está dizendo, ide pregar, e a quem você deve ir? Será que você deve fazer distinção de pessoas? Pedro recebeu a mensagem lá quando ele teve com Cornélio, e ali veio uma revelação sobre aquela situação onde ele achava que ele deveria pregar só para um tipo de pessoa, e o próprio Jesus aparece para ele e diz a ele que ele não faz acepção de pessoas. Então o texto vai dizer aqui, o Senhor lhe manda ir fazer discípulo. A quem você deve ir verdadeiramente? A resposta é a todos. Fazer discípulo de todas as nações e pregando o evangelho em todo o mundo. Antes, quando você estava perdido, você vivia para si mesmo e não pensava nas pessoas. Agora, você é alguém enviado ao mundo, isto é, alguém que vê as pessoas e as nações de modo diferente. É alguém que pensa assim: minha vida só tem sentido se for para levar o reino de Deus aos outros. Olha que coisa linda! Você foi chamado para fazer uma missão fantástica, uma missão excelente, Então, mesmo que estejam muito distantes, em outros bairros, em outras cidades, em outros países, você deve começar com aqueles que fazem parte do seu relacionamento. Eu acho também isso uma boa lição, porque tem muita gente que às vezes se convertem e ainda naquela imaturidade começa a dizer, eu quero ser missionário e quero viajar, quero levar o evangelho ou a palavra de Deus para outros países, outros locais, enfim, mas esquece de que a primeira mensagem a ser pregada é para os seus familiares, os vizinhos, colegas, amigos, todos esses que conhecem a Jesus, que não conhecem a Jesus e são candidatos a se tornarem discípulos. Então, primeiro passo, se preocupe com a sua casa, se preocupe com os que estão dentro da sua comunidade, aqueles que estão mais próximos no seu trabalho, na faculdade, na escola, Esses aqui realmente precisam ser levados ao conhecimento da graça do Senhor Jesus. Então, fazer discípulo tem duas partes onde eu quero chamar aqui de discipulado. Primeiro, a primeira parte que Jesus diz, ide e fazei discípulo, e ele vai dar 2 pontos. Primeiro, batizando. Segundo, ensinando. Então, todo aquele que se faz discípulo precisa ser batizado e, consequentemente, ensinado. Não é ensinado e depois batizado. Primeiro você batiza e depois você ensina, porque o Espírito Santo vai se revelar para os discípulos como é que esses discípulos devem fazer. Ninguém espera acontecer algo para depois se batizar. Primeiro se batiza para depois as coisas acontecerem. É essa a missão que o discipulado funciona, é assim que o discipulado deve funcionar. Isso mostra bem o seu trabalho como pescador de homens. Você é alguém que prega o evangelho do reino e leva as pessoas a morrerem com Cristo e reviverem com Cristo. Você também é alguém que cuida do discípulo que ganhou, isto é, você ensina as coisas que Jesus ordena. Então, como Jesus deu as 2 ordens, batizando e ensinando, vamos primeiro para o batizando, Então, batizando, isso tem a ver com o seu alvo, a falar de Jesus para as pessoas, levá-las ao arrependimento, que é confirmado pelo batismo nas águas. Você não tem como objetivo juntar gente no seu grupo e nem simpatizantes da sua religião. O seu desejo é que as pessoas tenham um encontro real com a pessoa de Jesus.
Esse é o ponto fundamental. Por isso que nós pregamos lá fazer discípulos, porque muitos são aqueles que estão pregando para encher igreja em busca de algo, né? Tem muita gente querendo encher igreja para que os seus recursos possam aumentar, a sua igreja se torne uma igreja avassaladora, cheia de coisas, né? Enfim, e que possa trazer até um suporte para essas pessoas naquele ambiente, e as pessoas se sintam ali bem amparadas por um ar-condicionado, por bancos bonitos e coisas que atraiam ela naquele espaço. Isso parece que é bom, não é? Isso parece que é bom, mas no reino de Deus não, porque Jesus disse que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. É bom que a igreja esteja arrumadinha? É bom que a igreja tenha um ar-condicionado? Mas nada disso é importante para o reino de Deus. O reino de Deus, o mais importante é quando a igreja está cheia da sua presença. E a igreja somos nós. E se nós somos a igreja do Senhor, nós precisamos estar cheio da sua presença. É melhor do que estar na igreja se enchendo da presença do que não é de Jesus. Amém? Então, ao fazer contato com as pessoas, lembre-se de levá-la a elas sempre ao reino de Deus, demonstrando o amor e o poder do Senhor das seguintes formas. Primeiro, quando você é batizado, a primeira coisa que você tem que fazer é ame as pessoas servindo e orando por ela. Esse é um ponto fundamental. Se ela tem fome, dê a ela o que comer, né? Condições de trabalho, proporcione a ela condições para que ela possa ter roupa, né? Que ela possa se mobilizar, né? Ajude esses irmãos, demonstrando com o amor de Deus em todas as situações quais você tem capacidade de fazer. É importante que você possa ter esse sentimento, mostrando a ela, mostrando às pessoas o amor que você tem. Uma vez que você recebeu Jesus, o seu coração já não é mais seu. É Jesus quem manda, e o coração de Jesus, ele é bondoso, misericordioso, amável, fiel, justo, compassivo, né? Então esse é o coração do homem e da mulher que se converte, se batiza, busca o reino de Deus. Segundo ponto, mostre o reino de Deus com o seu testemunho pessoal. Isso é uma coisa importante. Você precisa ter realmente uma referência desse Jesus, o qual tu recebestes, para que você possa continuar dando a visão às pessoas de que você tem realmente Jesus no teu coração. O seu testemunho, ele é fundamental. O outro ponto, o terceiro ponto é falar de Jesus. Isso é indispensável para um discípulo quando começa a trabalhar no reino de Deus, tem o chamado para fazer a obra, ele precisa mencionar o reino de Deus, anunciando que Jesus vai voltar. Essa é a missão do discípulo. Você está com o coração voltado ao reino de Deus, e essa missão é fazer discípulo através do seu testemunho. E muitas vezes você não precisa nem abrir a boca, sabe? O seu testemunho às vezes fala mais de que 1000 palavras. Então, necessariamente não precisa que você tenha essa situação toda de ter que pregar, falar eloquentemente, bonito. Nada disso vai levar você a ser mais ou menos na inferioridade no reino de Deus. Pelo contrário, quanto mais você for humilde, quanto mais você se abaixar para que o reino de Deus cresça em você, mais você vai ter força espiritual para poder pregar a palavra. Quarto ponto, leve a pessoa ao arrependimento. Quando você demonstrou o amor de Deus, ou quando você demonstra o amor de Deus a esta pessoa, você está na hora de chamá-la para fazer a vontade de Deus. Quando um discípulo é formado, a maior vontade, o maior desejo desse discípulo é formar outros discípulos para que venham amar ao Senhor. Então é uma missão a gente fazer discípulo, mostrando a ele que nós o amamos, para que ele possa sentir no coração dele o desejo de fazer outros discípulos, amando a outros também, ok? Então esse é o ponto que nós temos para entendermos sobre o primeiro passo, sobre o batismo. O segundo passo é ensinando a obedecer todas as coisas que o Senhor tem mandado. Isso é fato. Se nós não tivermos o ensinamento qualificado para obedecer o que o Senhor tem escrito, não vai adiantar. Jesus disse: se você me ama, você guardará os meus mandamentos, Então esse é o fundamento para que a gente possa obedecer ao Senhor, é amar
o Senhor acima de todas as coisas. E a Bíblia vai falar lá em Gálatas capítulo 2:20 que não vivo eu. Se eu não vivo mais e Cristo vive em mim, então eu tenho que fazer a vontade do Pai. Então quando ele diz ensinando-vos a guardar todos os meus mandamentos, esse é o segundo passo. Depois que você leva a pessoa a Jesus, ela é um recém-nascido, é como um bebê, né? Precisa de cuidados. O seu trabalho como pescador de homens não é somente trazer alguém para o reino, mas é cuidar desse novo irmão. Isso é o que Jesus fala quando ele diz que devemos ensinar o discípulo. Você é o pai, você é a mãe desse discípulo, né? Quando você se torna um pai espiritual, uma mãe espiritual, esse irmão ele deseja que você o apresente mais e mais a palavra de Deus, e é necessário que esse irmão coma também desse bom alimento, né, distribuído por você, né? Você como discipulador deve ir até o seu discípulo. Ele é um bebê e é quem precisa de cuidado. Ao invés de ficar cobrando ele, vem às reuniões, você é quem deve estar indo e buscá-lo em casa e saber como é que ele está, vivenciar, né, o dia a dia do seu andar, né, na presença do Senhor, estudar com ele, né, buscar esse conhecimento da leitura, o que você aprendeu, ensinar ele. Se você não tem muito, você vai buscar através de livros, de ensinamentos. O importante é você estar fazendo esse discípulo se fortalecer. Porque muitas igrejas hoje, eu vejo que muitos pregadores vêm e ali faz aquela palavra linda, maravilhosa, e faz aquela apresentação, né, sobre o reino de Deus, e muitas pessoas até ali se convencem daquela palavra, mas elas ainda não se converteram, elas se convencem, e ali ela vai e recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Aquele momento é o momento onde ele confessa com a boca, onde a Bíblia diz que se com a tua boca confessares e creres em teu coração, tu serás salvo. Ali você já fez um pacto de relacionamento com Deus, mas você precisa agora manter avivada a chama, porque senão ela vem a se apagar. E fazer discípulo, esse é o fundamento. É quando você está disposto a pagar o preço pelaquela pessoa. Aquela pessoa que recebeu a Jesus, aquela pessoa que recebeu ao Senhor como Salvador da sua vida, ela vai precisar do seu apoio, ela vai precisar do seu abraço. Por isso que muitas pessoas entram na igreja, recebem ao Senhor Jesus, e de repente você pergunta: e aí, cadê fulano? Porque nunca mais foi na igreja. Eu não tenho tempo, eu esfriei, por isso, por aquilo. Ou seja, sempre tem um motivo, mas nunca é porque você não foi na minha casa. Às vezes as pessoas deveriam até usar dessa fala, né? Porque ajuda, você nunca mais foi me procurar. Na verdade, o culpado somos nós mesmos. Quando a gente quer fazer discípulo, a gente investe nessa pessoa, a gente se aprimora para poder essa pessoa ganhar força, ser consolidado, e ser consolidado, ela vai depender de você. A pessoa vai depender desse homem, dessa mulher que foi levado por Deus para discipular aquela. Então é necessário a gente ter os estudos, a consolidação desse irmão constante, né? Então, oriente o novo convertido a fazer cursos de novo discipulado. É importante, por isso que a EBD é importante, por isso que nós fazemos lá na nossa igreja o encontro, né? Tá sempre marcando nos lares, sempre marcando com alguns irmãos para poder estar fazendo a visita. Não digo agora nessa época, porque isso realmente afastou, né, essa comunhão, mas assim que nós retornarmos a estarmos nos lares, essa comunhão precisa estar mais fortalecida, mais animada. E é exatamente o que o Senhor espera de mim e de você. Nós precisamos continuar a fazer discípulo, e eles vão olhar para nós. Paulo disse: aquilo que você viu, ouviu e aprendeu, isto praticai, né? Então ele vai deixar claro que existe um modelo, né? Paulo falou isso porque ele viu em Jesus o modelo, e aí ele vai deixar em Filipenses capítulo 4, versículo 8 em diante, ele vai dizer que é interessante que nós possamos fazer a prática do que nós temos visto no modelo, que é Cristo, mas Cristo deixou a gente aqui na terra para sermos também modelo. Então, queridos, fazer discípulo é uma obrigação, ok? Você precisa tocar na vida da pessoa que você
tem acompanhado como discípulo seu. Você precisa tocar, saber como é que está a sua vida física, espiritual, emocional, psicológica. Você precisa tocar na vida dessa pessoa, levar ela para dentro da sua casa, ir na casa dela, ter comunhão, sair com essa pessoa, ter um tempo de relacionamento. Lembra como Jesus fazia? Jesus andava com seus discípulos e Jesus transpirava, né? O carinho, o amor, e todos queriam estar no meio de Jesus. Por quê? Porque Jesus transpirava o amor verdadeiro um para com os outros. E é o que nós precisamos, transpirar esse amor de Jesus que está dentro de nós. Ame as pessoas. Amar as pessoas é o maior mandamento de todos. Então nós precisamos estar com isso como uma convicção dentro de nós. Então, é necessário o discipulador, né? Ou seja, esse homem, essa mulher que quer fazer discípulo, acompanhar, né, diariamente esses passos desses novos convertidos. Para a gente ganhar almas para o reino de Deus, é necessário que nós estejamos habilitados para isso. Por isso, queridos, eu vou bater mais uma vez na tecla: vamos ler a Bíblia, vamos estudar a palavra, vamos buscar o que tem no conhecimento de Jesus, para que quando a gente estiver conversando com alguém sobre Jesus, a gente possa falar sobre Jesus. Eu só vou ganhar e só vou fazer discípulo se eu falar da palavra de Deus e se eu falar de Jesus. Não vou fazer discípulo falando de Luciano, ou de João, ou de Paulo, ou de Maria, ou de Cláudia. Não, eu só vou fazer discípulo se eu falar de Jesus. Ok? Então, para que a gente possa entender melhor sobre esses pontos, o Senhor Jesus mandou que orássemos pedindo obreiros para que a seara dele desse continuidade, pois as pessoas são como ovelhas que não têm pastor, né? Mateus capítulo 9, versículo 36 e 38. As pessoas precisam ser salvas e pastoreadas. Você é um participante desse trabalho de salvar as pessoas e cuidar delas. Quando amamos as pessoas, nos tornamos como Jesus, o bom pastor, e também damos a nossa vida pelas ovelhas. Olha que coisa, é o que nós devemos ansiar, ser igual a Jesus. Precisamos aprender mais com Jesus, né? Jesus vai falar lá em João capítulo 10, o verso 11 a 15, ele vai dizer: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Olha que coisa forte, né? Assim também você é para com as pessoas que ainda não viram ao Senhor. Essas pessoas precisam de você. Esteja pronto, querido. Esteja pronto, querida, para dar sua vida por essas pessoas, por esses discípulos. Não escolha a situação fácil, né? Nada no reino de Deus é fácil. Ele vai falar que o reino de Deus é ganho na força. Não é na violência, é na força. Mas é na força da onde? Do poder de Deus. É na força que Deus te deu, né? Então é isso que nós precisamos, ser fortalecido na força do Senhor. Assim nós vamos superar e suportar todas as coisas. Então, se essa pessoa mora longe, vai lá onde ela estiver. Se essa pessoa não tem dinheiro para ir às reuniões, ou estar com você, ou se encontrar com você, coloque sua vida financeira sobre a vida dessa pessoa, um transporte, uma situação que você faça que é um investimento para o reino de Deus. Tenha certeza que Deus vai lhe multiplicar em 30, 60 e 100 por um. Não tenha dúvida, toda vez que você investe no reino de Deus, Ele retribui. Não tenha nenhum tipo de restrição em relação a isso. Se essas pessoas estão hospitalizadas, nós precisamos ir buscar essas pessoas, orar por essas pessoas nos hospitais, onde quer que estejam. Se essas pessoas precisam encontrar tem alguma dificuldade, ou mora em algum lugar difícil, ou tem alguma dificuldade de se locomover, nós precisamos fazer isso.
Nós precisamos. Eu passei um bom tempo da minha vida buscando alguns discípulos, né? E essas pessoas até hoje estão consolidadas justamente porque no início da caminhada da igreja, quando eu comecei a fazer a obra para o Senhor Jesus, foi um chamado que Deus colocou no meu coração de voluntarioso. E eu ia buscar todos os dias essas pessoas na casa dela, todas as vezes que tinham reunião, eu ia buscar na casa delas, e essas pessoas até hoje estão comigo e são gratas, né? E eu vejo o quanto vale a pena a gente investir no discípulo. Então, querido, você que quer fazer discípulo, você que está disposto a investir no reino de Deus, é necessário que você doe a sua vida por amor ao seu irmão. É necessário que você gaste tempo para que o reino de Deus em você seja notório. Se você quer realmente servir ao reino de Deus, você precisa fazer discípulo. E fazer discípulo, queridos, é difícil. Encher igreja talvez seja até fácil, mas fazer discípulo é difícil. Por quê? Porque você precisa também mostrar para o seu discípulo que você, como discipulador, você é capaz de fazer discípulo. Que Deus lhe dê a visão do reino dele. Que Deus lhe mostre como fazer discípulo. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Ide. Isso é um chamado, mas só ir não é suficiente. Você precisa ir e fazer discípulo. E o fazer discípulo, você precisa estar habilitado para poder fazer isso. Como é que eu faço? Será que eu preciso estar dentro de uma faculdade teológica? Será que eu preciso buscar um conhecimento alargado para que isso? Não. Você precisa ter o Espírito Santo na sua vida. Você precisa ter o Espírito Santo lhe dirigindo. Você precisa dizer a Jesus: Jesus, eu não sou capaz, mas o Senhor me capacita. Jesus, eu sou menor na minha casa, mas o Senhor me faz maior no teu reino. E é exatamente o que o Senhor vai fazer hoje na sua vida. É exatamente isso que Deus quer fazer para você e sua família. Lhe capacitar, lhe trazer a visão do teu reino, e você e a tua casa, primeiro, ser salvo, para que outros venham a ser salvos também. Essa é a missão do reino de Deus. Essa é a missão de fazer discípulo. Então, queridos, que a gente possa desfrutar desse tempo. E o que a igreja precisa nos dias de hoje não é igreja cheia, é igreja lotada de discípulos. Porque igreja cheia de pessoas é uma igreja que possa, no entanto, Deus está à procura, né? Ele disse que ele está à procura de adoradores. Então, no meio de uma igreja cheia, pode não ter nenhum discípulo. Você entendeu? Você pegou essa aí agora? No meio de uma igreja cheia, pode não ter um discípulo. E no meio de uma igreja cheia de discípulos, está cheia da presença do Espírito Santo. E é o que nós precisamos, fazer discípulo. Nós vamos conseguir, nós vamos lutar para isso, mas nós vamos conseguir fazer discípulo de Jesus. Então, que nós possamos ter uma noite debaixo da paz do Senhor. Que Deus nos guarde e nos encha. Vamos orar? Senhor, entramos nessa noite, Senhor, mais uma vez, clamando a Ti, ó Pai, que o Senhor nos dê a direção da Tua verdade, porque a Tua verdade liberta, a Tua verdade cura, a Tua verdade sara e a Tua verdade traz vida, Senhor. Então, Pai, que nós possamos ter vida em Cristo Jesus, porque quando Ele morreu e Ele ressuscitou, Ele disse que Ele nos daria vida eterna, e é o que nós mais ansiamos nesse momento, é ter a vida eterna com Cristo, o Salvador. Assim, Pai, nesse impacto de reconhecermos a Sua soberania, reconhecermos que o Senhor é o centro da nossa vida, nós vamos fazer discípulos, Senhor, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando o Senhor a guardar todos os seus mandamentos até a tua volta. Nos capacita, nos dê direção, nos dê a visão do teu reino, porque eu, Senhor, quero ser discípulo. Nós, Senhor, como igreja, precisamos ser discípulos do Senhor. Assim nós já oramos em nome de Jesus e te agradecemos, porque tudo que provém de ti e tudo nós te damos. Assim, Pai, recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus lhe dê uma noite abençoada, querido. Que Deus lhe dê ânimo, força, coragem e fé. Vamos para frente. Deus é bom, firme e forte.